É bom saber que está aí desse lado para mais um episódio do Turismo em Destaque. A forma como a nova composição do Parlamento e, consequentemente, do Governo que dele resultará pode acabar por influenciar o desenvolvimento do turismo no quadro das eleições legislativas que se realizaram no passado dia 30 de janeiro, quanto a mim, não podia apresentar melhores perspectivas. E digo que não pode apresentar melhores perspectivas baseado em 5 grandes ordens de razões. A primeira tem a ver com algo que já aqui tinha referido no episódio 59 do Turismo em Destaque, quando fiz as previsões para o ano turístico a nível nacional de 2022, que tem a ver com a estabilidade e com a previsibilidade. Estamos a falar neste momento num quadro de maioria absoluta e, portanto, num quadro de um governo cumprir desde logo e à partida com segurança a legislatura. Ora, esta estabilidade e esta previsibilidade do ponto de vista político vão transmitir confiança e segurança à economia e sobretudo, aos agentes económicos, mas também vão transmitir essa mesma segurança e essa mesma confiança aos investidores, sejam eles nacionais, sejam eles estrangeiros. Ora, estabilidade, previsibilidade, segurança e confiança são fundamentais para um escorreito desenvolvimento da atividade turística. O segundo ponto que gostaria aqui de focar é a oportunidade, raríssima oportunidade, poderíamos mesmo dizer, para, de uma vez por todas, levarmos por diante as reformas estruturais de que há décadas nos queixamos e que há décadas vimos carecendo. Da justiça à saúde, da educação à desburocratização e à melhoria da administração pública, da diminuição dos custos de contexto, à atenuação das assimetrias entre o interior e o litoral. Ou seja, todas questões que, mais ou menos diretamente, acabam por poder influenciar, se levadas por diante, decisivamente o futuro da atividade turística. Um terceiro aspecto tem a ver com o facto de, em todo este processo, a legislatura que agora vai começar ser acompanhada pela maior enxurrada de fundos comunitários de que há memória vindos para o nosso país e, portanto, mesmo sabendo que esses fundos vão ser maioritariamente canalizados para o Estado, ou se quisermos para o setor público, não menos verdade é que vamos ter condições ímpares para reformar, para melhorar, para simplificar, para modernizar e, portanto, para recuperarmos o atraso de que tanto padecemos e que de tanto nos queixamos. Ou seja, se há algum tempo certo, este é o momento, é agora ou nunca. E isto também a ser levado por diante, claro está, que será bom para o turismo português. Um quarto aspecto tem a ver com a continuidade e na continuidade do raciocínio que estava a desenvolver, com o facto de, baseado nas razões que atrás evoquei, termos também a oportunidade de uma vez por todas, diversificarmos a economia portuguesa, seguindo até o exemplo que o próprio turismo deu, em termos do seu dinamismo, do dinamismo que pôs, sobretudo nesta última década, excepcionando estes 2 últimos anos de pandemia, para melhor estarmos e melhor conseguirmos criar riqueza, conseguirmos gerar mais emprego, mas também estarmos melhor preparados e menos dependentes do próprio turismo e até termos uma economia mais robusta para lidar com qualquer crise que possamos eventualmente vir a ser confrontados. Finalmente, um quinto e último ponto, para dizer que no atual quadro parlamentar e do governo que dele resultará, também estão criadas as condições para deixarem de existir quaisquer obstáculos a que seja implementada e levada por diante, finalmente, a nova solução aeroportuária para servir Lisboa e o país, seja ela de natureza complementar ou de natureza principal, uma vez que estão criadas todas as condições para alterar a legislação que existe, que, como se sabe neste momento, leva a que um município possa impedir o desenvolvimento, seja de uma atividade económica ou turismo, seja da própria economia nacional, seja até do próprio país. E esta é uma decisão que é muito, mas mesmo muito urgente, pois, como eu tenho vindo a alertar, com a retoma e com a recuperação que se está a começar a verificar da atividade turística, o facto é que se prevê que a mesma possa atingir os níveis pré-pandémicos, isto é de 2019, em 2023, no pior dos cenários, em 2024. O que quer dizer que daí para a frente, a atividade, o turismo não poderá continuar a crescer se não tivermos um novo aeroporto.
Perante este cenário, não direi idílico, mas extremamente favorável, também não posso terminar esta minha resposta sem chamar a atenção e sem dizer que, porventura, nem tudo poderão ser rosas. Pode haver sempre e alguns graves problemas ou entraves a que tudo isto se venha a materializar. E refiro-me em concreto e, desde logo, à questão da própria evolução da pandemia. Neste momento está mais controlada, mas ainda estamos longe de termos segurança garantida. Por outro lado, também, o aumento da inflação e o consequente aumento das taxas de juros podem deitar parte substancial de tudo isto por terra, uma vez que, como se sabe, o aumento das taxas de juros poderia um impacto brutal nas contas públicas por causa da nossa dívida pública. Depois também temos as alterações climáticas e o aumento que temos vindo a assistir de catástrofes naturais. Nós nunca sabemos quando e onde elas acontecem, mas o que é facto é que ninguém está a coberto de elas lhe poderem, infelizmente, bater à porta. E por último também, o aumento das tensões políticas internacionais, que, como também se sabe, podem ser um obstáculo ao escorreito desenvolvimento do turismo. Para responder a esta questão, isto é, se com a retoma do turismo e o consequente aumento da atividade os agentes económicos vão ter de subir preços, é fundamental começar por sublinhar que, apesar de continuarmos em pandemia, aquilo que estamos a assistir é a um melhor controlo da mesma e, consequentemente, a um desagravamento ou, se quisermos até, a um levantamento das medidas e das restrições, aliás, na linha daquilo que o turismo, de uma forma geral e também universal, tem vindo a exigir. E tudo isto tem-se e está a verificar-se, sobretudo na Europa, incluindo necessariamente Portugal, como, aliás, tive a oportunidade de, aqui em detalhe, analisar no episódio do Turismo em Destaque da semana passada. São, pois, excelentes notícias, seja do ponto de vista sanitário, seja também do ponto de vista do turismo, sobretudo para o turismo nacional, uma vez que estamos a falar de um espaço geográfico, a Europa, onde estão inseridos os nossos principais mercados emissores de fluxos turísticos. Escusado é dizer que a previsível retoma em força da atividade turística, que neste momento se antecipa e sobretudo a julgar pelas reservas que se antevêem para os próximos meses, caso as mesmas se venham a materializar, isto significa que vamos ter um disparar da procura e, consequentemente, do consumo turístico, que motivará uma subida de preços generalizada em todos os setores do turismo, até porque neste momento os mesmos estão a um nível muito baixo em razão da crise que assolou nos últimos 2 anos, derivada da pandemia, toda a atividade turística. Veja-se, por exemplo, ainda as campanhas promocionais que estão em curso um pouco por toda a parte. Mas para além desta questão da lei da oferta e da procura, que é muito importante, em minha opinião, haverá também ainda outros fatores que vão contribuir para o inevitável aumento dos preços em todos os produtos e serviços turísticos. E dentre eles, permito-me destacar, desde logo, o agravamento dos custos energéticos e dos combustíveis, mas também o crescimento dos encargos com a logística, particularmente em alguns setores essenciais de consumo, como seja o setor da alimentação e bebidas, e ainda também a questão que tem a ver com os recursos humanos, com a falta de trabalhadores que as diferentes atividades turísticas estão a sentir e com o necessário aumento dos custos salariais e de trabalho que isso irá implicar, uma vez que estamos perante uma atividade económica como o turismo, que é de mão de obra intensiva. Ora, estes fatores irão conjuntamente também pressionar a inflação, que inevitavelmente acaba por se refletir no aumento de preços. Portanto, a questão que se coloca e o desafio que nos acaba por ser lançado enquanto destino turístico não é se os preços irão ou não subir, porque de facto vão, mas antes se estaremos à altura de manter a qualidade dos serviços correspondentes aos valores que estamos a cobrar. É que se é verdade que a pandemia não tocou nem sequer beliscou a qualidade e a diversidade dos ativos que compõem a nossa oferta turística, já o mesmo não se pode dizer do impacto que teve nos recursos humanos do turismo, que, como se sabe, são essenciais, diria mesmo cruciais, para manter a qualidade e o nível dos serviços prestados. Até para a semana.
continue a cuidar de si e a acompanhar aquilo que de mais importante se vai passando no turismo em Portugal e no mundo, subscrevendo gratuitamente uma das nossas plataformas.